Olá, minha gente, o nosso Foz Notícias começa agora trazendo os principais destaques do nosso Espírito Santo. Vamos ver as principais informações na edição desta segunda-feira. 3 pessoas foram mortas a tiros neste domingo, no mesmo bairro aqui de Linhares. Segundo a polícia, briga entre gangues de traficantes locais estão por trás dessas mortes violentas. Em São Mateus, 2 homicídios marcaram também o final de semana. J. Barbosa tem este e outros destaques. Golpe do falso advogado causou prejuízo de mais de R$50 mil para uma aposentada de nossa região. 2 casos de feminicídio foram registrados no sul do Espírito Santo e são investigados pela polícia. Um idoso foi encontrado morto em Mimoso do Sul, também na região sul do estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na sua Foz Notícias. A violência fez várias vítimas em Linhares e região no final de semana. Somente no bairro Santa Cruz foram 3 homicídios seguidos. O final de semana foi marcado pela violência em Linhares. Logo nos primeiros minutos deste domingo, foi registrado um duplo assassinato. De acordo com a Polícia Militar, um grupo armado passou pela rua Estevão Friani e dispararam diversos tiros contra Amanda Garcia e Ariclei Catarino Belcemiro, o vulgo Cauã. Os 2 estavam de moto quando foram alvejados. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A vítima, Ariclei, era morador do bairro Shell. Segundo populares, ele fazia parte de um grupo que contava com Amanda e o menor, morador do bairro Nova Esperança. Eles estavam escondidos no Santa Cruz havia mais de 30 dias. A motocicleta que era usada pelas vítimas foi apreendida e encaminhada para o Detran. O caso segue sendo investigado. A violência no bairro se estendeu para a rua Guilherme Baroni Neto. Por volta das 11h30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma outra ocorrência de homicídio. A vítima da vez foi Tailane Lopes dos Santos, de 25 anos. Tailane tinha várias perfurações provocadas por tiros, inclusive no rosto. Populares informaram à polícia que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda não foi possível descobrir a motivação ou a autoria do crime. Um grave acidente na S-248, que liga os municípios de Linhares e Colatina, deixou uma pessoa morta e outras feridas no final da tarde desse domingo. As informações dão conta de que o acidente envolveu 2 automóveis, um Celta e um Fox, que colidiram frontalmente. Erval Sangali, que estava dirigindo um dos veículos, morreu na hora. O SAMU foi ao local e prestou socorro às outras vítimas. O trânsito ficou totalmente interditado até a retirada dos veículos. Na madrugada desse domingo, a Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 380 e ainda um carregador municiado com 14 munições. A ação aconteceu na rua Augusto Pinto de Jesus, no distrito de Bebedouro, interior de Linhares. Um suspeito identificado como Joilson Mendes dos Santos, de 42 anos, tentou fugir no momento da abordagem, mas foi detido e levado à delegacia de Linhares. Na tarde de sábado, uma gestante foi presa com 17 papelotes de cocaína, 55 pedras de crack e 26 buchas de maconha. O fato aconteceu na Rua das Flores, na localidade de Rio Quartel. A suspeita, identificada como Adilza Jesus do Nascimento, de 27 anos, justificou o ato por estar desempregada e viu no tráfico de drogas uma forma de se sustentar. Todo o material apreendido, juntamente com a gestante, foram entregues na delegacia. A Polícia Civil segue investigando o caso. Bom, sobre os homicídios citados no começo da reportagem, o chefe da Delegacia Regional de Linhares, Dr. Fabrício Lucindo, comentou os 3 crimes do final de semana. Bom, na verdade, nesse final de semana foram 4 homicídios no bairro Santa Cruz de Jocafe. Começou na sexta-feira. Depois nós tivemos mais 3 no final de semana, especificamente no final de semana. Bom, nossos investigadores estão no local, estão trabalhando para poder elucidar esses crimes. Alguns nomes já surgiram. A Polícia Militar também tem nos ajudado a identificar esses criminosos. E em breve nós vamos poder divulgar os nomes e, se Deus quiser, a prisão deles. Agora, isso está ligado, a polícia já sabe se está ligado ou não ao tráfico de drogas na região, doutor? Bom, normalmente esses crimes são praticados por pequenos traficantes das regiões que se reúnem
e acabam cometendo esse tipo de crime. Normalmente tem vários adolescentes envolvidos em crimes como esse, mas é a função da Polícia Civil identificar e prender esses criminosos. Tá, mas dos 4 homicídios, o senhor acredita que tem ligação com um está relacionado ao outro? Pode ser que esteja um relacionado ao outro, porque existe indicativo sério de vingança entre esses 4 crimes que foram cometidos. A Polícia Militar, com a sua ação presencial, que eles estão no bairro Santa Cruz presencialmente, e a Polícia Civil investigando os crimes cometidos para poder prender os criminosos. A Guarda e a PM estão no Santa Cruz e no Jocaf, fazendo o preventivo, que é a obrigação deles, e nós na investigação, que é a nossa obrigação. Quem dita as regras aqui em Linhares é a sociedade civil organizada, representada por suas instituições. No caso aqui, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a PRF. Nós não vamos permitir de forma alguma que bandidos ditem ordem na nossa região e em nossos bairros. O que acontece muito é que são divulgados áudios e vídeos falsos, que acabam contaminando a população, e a população fica com medo. Mas a Polícia Militar está no local, está garantindo a segurança da população, a Guarda também está no local, e nós também estamos com nossas viaturas circulando pelos 2 bairros. Gente, quem puder contribuir com as investigações deve ligar para o Disque Denúncia 181. Em Colatina, uma aposentada sofreu um prejuízo de mais de R$50 mil após cair no golpe do falso advogado. Se reinventando a cada dia, os golpistas têm tirado o sono de muitas pessoas. Entre as vítimas está a dona Célia. Acreditando estar conversando com uma amiga através de uma rede social, a aposentada clicou em um link e teve o celular e as contas bancárias hackeadas. O prejuízo? Mais de R$50 mil. Economias de uma vida inteira. Quando meu filho veio para bloquear minhas contas do banco, para mim, já tinha sido tudo já hackeado. Meu celular, eu não consegui entrar nem sair de nada. Foi um golpe total. Aí tiraram meu pagamento do mês, tiraram minha poupança, ainda fizeram empréstimo de mais de 12 mil. Depois que eu fui saber o valor total do prejuízo que eu levei. 50 mil, mais ou menos, ao todo. Foi a faixa de 50 mil. Uma advertência que a gente dá para toda a sociedade é que evitem clicar em links, porque esses links, muitas vezes, eles estão fazendo o bloqueio do próprio aparelho e os golpistas conseguem ter acesso ao aparelho de telefone celular da pessoa, copiando todas as informações. Então, a orientação que a gente dá é nunca clicar em link. A aposentada registrou um boletim de ocorrência na mesma noite e tentou recuperar os valores perdidos, mas ainda não conseguiu. Aí o doutor Luciano me orientou a voltar no banco e com o boletim de ocorrência para ver se eu poderia ter a restituição do valor que eu perdi. E o banco deu um negativo para mim. Aí eu voltei no doutor Luciano e está na justiça. Um dos golpes mais recentes também tem chamado a atenção. É o da ação judicial. E até o presidente da primeira subseção da OAB Espírito Santo em Colatina foi alvo dessa farsa. O golpista ele tem acesso, por ser público, aos processos dos advogados. Ele capta ali dentro do sistema da justiça todas as informações do cliente e do processo e passa a mensagem para o cliente se passando pelo advogado. E nesse momento ele faz uma ligação como se fosse o advogado e pede um valor para a liberação de um outro valor existente no processo. Esse valor ele pode efetivamente existir ou não. No entanto, o cliente ele não tem que pagar para que qualquer valor seja liberado. Só que na iminência de querer receber o valor, muitos desses clientes acabam pagando e caindo no golpe. Os valores pedidos pelos estelionatários têm variado entre R$500 a R$2 mil. É muito relativo. Vai de acordo com o cliente, que ele consegue ter uma perspectiva do cliente ao acessar o processo. Vai depender do valor da causa. Então, o que a gente tem visto hoje na atualidade varia entre R$500 e R$2 mil. Tem que tomar todo o cuidado, né, nas transações e ao receber mensagens no celular.
Agora a gente vai ver como fica o tempo nesta terça-feira de verão. O tempo segue firme com sol em grande parte do Espírito Santo nesta terça-feira. As temperaturas elevadas, Linhares com mínima de 24 e máxima 34 graus. São Mateus, mínima de 24, máxima 33. Em Colatina, variação entre 23 e 35. Vitória, mínima de 24 e a máxima 32 graus. A seguir a gente fala sobre um duplo homicídio ocorrido em São Mateus no final de semana. Vamos para lá para conversar com J. Barbosa. Voltamos já. De volta com o segundo bloco de hoje, mais uma vez, infelizmente, falando de violência, porque teve 2 homicídios registrados em São Mateus no final de semana. J. Barbosa tem este e outros destaques da região. Olá, Cláudio Alves, amigos do Foz Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio, são 27 dias de janeiro de 2025, com 5 assassinatos aqui no município. Vamos conferir essas e outras notícias. Final de semana violento em São Mateus. Em menos de 24 horas, 2 pessoas foram assassinadas nos bairros Vitória e Rodocom. Aqui no bairro Rodocom, o vigilante Jorge Cunha de Souza, de 43 anos, foi assassinado na noite desse domingo dentro do carro dele, com vários disparos de arma de fogo. Até o momento, a polícia não tem informações sobre o autor do crime. Nesse mesmo bairro, na última semana, uma adolescente de 16 anos também foi assassinado a tiros quando estava juntamente com amigos em frente à residência dele. São 2 casos que até agora a polícia não dá detalhes para não atrapalhar as investigações. De acordo com a polícia, Jorge estava fazendo vigilância de um galpão em construção na rua São Domingos, em frente a uma empresa de porcelanas. Câmeras de segurança registraram o barulho de 2 tiros. Depois a vítima liga o carro e novos disparos são ouvidos. O vigilante acelera, provavelmente para fugir do criminoso, mas o veículo bate em um container e continua acelerando. O SAMU foi ao local e constatou a morte da vítima. A Polícia Militar isolou o local e fez ronda na região. Nas redes sociais, vários amigos do vigilante se manifestaram, afirmando que a vítima era uma pessoa tranquila. A polícia deve colher mais imagens de câmeras de segurança para identificar o autor do crime. E no bairro Vitória, um homem conhecido apenas como Tatá, de 30 anos, foi assassinado a tiros após discutir com 3 homens não identificados. O crime aconteceu na manhã de domingo. Testemunhas contaram que, após os disparos, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. O corpo da vítima foi encaminhado para o serviço médico legal. Esse é o 5º homicídio registrado nesse mês de janeiro em São Mateus. E teve apreensão de armas e prisão de envolvidos neste final de semana no bairro Aviação. Na noite desse domingo, 5 homens foram presos com uma grande quantidade de armas. A polícia chegou aos suspeitos após receber denúncias anônimas que criminosos estariam ostentando armamentos no bairro Aviação. Ao chegarem a um endereço, os policiais avistaram um homem pulando o muro de um imóvel enquanto objetos eram arremessados. Durante a abordagem, foram localizadas 5 armas, 3 pistolas e 2 revólveres calibre 38, mais 122 munições calibre 38 e 9 milímetros, e 6 carregadores de pistola 380 e 9 milímetros. Os conduzidos preferiram se manter em silêncio e disseram que só falariam na presença de um advogado. Eles foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Mudando de assunto, a rodovia Otovalino Duarte Santos recebeu melhorias na sinalização. O DR fez nesse final de semana a revitalização viária do trecho da rodovia Otovalino Duarte Santos, que corta o bairro Pedra d'Água. Com menos de 3 quilômetros de extensão, vários acidentes foram registrados nas últimas 2 semanas. A velocidade por aqui é de 40 quilômetros, mas nem todos os motoristas e motociclistas respeitam a sinalização. Com a duplicação da via feita pelo DR,
para desafogar o trânsito na rodovia, a pista ficou sem acostamento. Motoristas que fazem entregas são obrigados a parar na via para descarregar nos comércios daquela região. Os moradores precisam ficar atentos e só atravessar nas faixas de pedestres. É preciso a máxima atenção para evitar atropelamentos. Nesse período de verão e festas no balneário, o fluxo de veículos aumenta consideravelmente e os riscos de acidentes são maiores. Obra como o contorno da BR-101, que vai dar acesso ao balneário, vai contribuir para diminuir o fluxo de veículos na rodovia, principalmente para os turistas que vêm pela BR-101 e não vão mais precisar entrar na cidade. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota, pelas informações. E agora as cotações do agro. O café arábica bebida dura abriu a semana cotado a R$ 2.372 a saca. Conilon tipo 7, R$ 1.980. Café Conilon tipo 78, R$ 1.975 a saca. A pimenta do reino, R$ 29,50 o quilo. E a saca do cacau está cotada a R$ 3.660. Voltamos com o terceiro e último bloco de hoje, trazendo agora os destaques do sul do Espírito Santo. Uma mulher foi morta por asfixia dentro da própria casa durante uma tentativa de roubo. Foi na zona rural de Marataízes. Licéria Batista, de 61 anos, foi morta por asfixia dentro da própria casa durante uma tentativa de roubo. Segundo as investigações, o suspeito teria ingerido bebida alcoólica e consumido maconha e crack antes de invadir a casa da vítima. Durante a tentativa de furtar bens do local, o homem foi surpreendido por Licéria, que, para evitar ser denunciado, aplicou um golpe conhecido como mata-leão, que resultou na morte da vítima por asfixia. Licéria ainda tentou se defender arranhando o suspeito, que foi preso durante as buscas. Ele foi abordado e confessou o crime. No quintal da casa da vítima, a polícia encontrou um punhal que o suspeito confirmou ter caído de sua cintura durante a fuga. Em depoimento à Polícia Militar, o detido declarou ainda que era amigo de Licéria. Ele trabalhava como servente de pedreiro e já havia realizado diversos trabalhos na residência da vítima, como a limpeza de terreno. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de latrocínio consumado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Já em Itapemirim, também no sul do estado, mais uma tragédia envolvendo violência doméstica. Uma mulher foi morta a golpes de machado pelo companheiro. Ana Cristina Neves Medeiros, de 49 anos, foi morta com golpes de machado na manhã deste sábado pelo próprio companheiro. O assassinato aconteceu no bairro Namitalaiube, em Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada morta no quintal da casa do namorado, identificado como Carlos Antônio Ribeiro Simões, de 59 anos. De acordo com testemunhas, era por volta das 8 da manhã quando o crime ocorreu. Uma câmera de segurança de uma residência vizinha mostra o momento em que os filhos de Ana Cristina vão até a casa do homem por volta das 6 horas da manhã e tentam levar a mãe para casa por 2 vezes. Porém, ela retorna à residência do namorado. Em outro momento do vídeo, é possível ver o suspeito saindo da casa logo após cometer o crime. Um guarda municipal que estava de folga conseguiu conter o homem até a chegada da Polícia Militar. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Vila de Itapemirim, e autuado por feminicídio. Ana Cristina deixa um casal de filhos de 20 e 22 anos. E um acidente terminou com pessoas feridas e muita confusão em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. O acidente envolveu 2 carros de passeio, um com placa de Itaipava e outro de Cariacica. Segundo testemunhas, o carro que vinha sentido Piúma e Itaipava estava em alta velocidade quando atingiu o outro veículo que saía da rua Papa Paulo VI, com os ocupantes Alex Pereira Cordeiro, de Vila Velha, e Lucas de Almeida Sidones, da Serra. Eles estavam na cidade a trabalho prestando serviços de sonorização para a Prefeitura de Piúma. Com o impacto da colisão, o carro teve as rodas arrancadas e foi arremessado contra a parede de uma farmácia, arrancando a grade da porta. Os ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e foram socorridos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
O motorista que provocou o acidente, um homem de 30 anos, que mora em Itaipava, foi encontrado pelos militares sentado no meio-fio com várias pessoas tentando agredi-lo por causa do ocorrido. Foi necessário o uso de spray de pimenta para conter a população ao redor. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez, porém se negou a realizar o teste do etilômetro e assinar o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Após verificar no sistema, a polícia também descobriu que o motorista não possuía carteira de habilitação. Ele foi levado ao hospital, onde ficou sob escolta policial. E para a gente fechar, um idoso de 63 anos foi encontrado morto em Mimoso do Sul neste domingo. O corpo apresentava sinais de violência, levantando a suspeita de latrocínio. A polícia está investigando o caso. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul. O corpo de Francisco de Assis dos Santos, de 63 anos, foi encontrado por um dos filhos no início da noite de domingo. O vizinho dele sentiu falta dele, já tinha 2 dias que não encontraram ele com 2 dias. Aí ligaram para o meu irmão e outro foi na casa do meu irmão, começou a chamar ele lá, gritando ele, falando que meu pai tinha 2 dias que não aparecia. Aí ele pegou e foi na casa do meu pai. A motivação para o crime ainda é desconhecida. A filha contou que alguns pertences do pai foram roubados, reforçando a suspeita de latrocínio. Na ocorrência feita pela PM, consta que o corpo de Francisco apresentava sinais de violência, inclusive com corte na região do pescoço. A ficha só caiu na hora que eu pulei a janela também, aí eu deparei com a cena lá, ele caído no chão lá. Fala a verdade, a ficha não caiu ainda, né? Mas não dá para acreditar. Não desejo isso para ninguém, não. A gente quer justiça para que isso nunca mais aconteça, porque meu pai é uma pessoa muito trabalhadora. Então, da forma que a gente viu acontecido com ele ontem, não é fácil. Por hoje é só, minha gente. Continue seguindo as redes sociais da TV Foz, no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até a próxima edição. TV Foz. A gente se encontra aqui. Tchau.